Amados ouvintes, como sempre, nós temos a alegria de saudá-los em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dar as boas-vindas e agradecer pela participação de vocês, todos que ouvem o programa, e reiterar a vocês que para nós é muito importante que vocês deixem para nós algum comentário, alguma pergunta, algum pedido de oração, alguma coisa que a gente possa ser útil em termos de orientá-los, em termos de assisti-los, porque aqui nós estamos para esta finalidade. Então, hoje nós vamos tratar de um artigo do pastor John Piper e a tradução, o título do artigo dele é uma pergunta: há lugar para sacrifícios na vida cristã? Há lugar para sacrifícios na vida cristã? Vamos orar, né? Senhor, ó Pai querido, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui, Senhor Jesus, trazendo, Senhor, todo esse estudo para que os ouvintes possam ser edificados, abençoados, alimentados, despertados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então a pergunta é essa: há lugar para sacrifícios na vida cristã? O pastor John Piper ele diz o seguinte: podemos, a pergunta que ele faz, podemos nos tornar mais santos se tratarmos nossos corpos com mais severidade? Pergunta boa para refletir, né? Nós podemos nos tornar mais santos na medida em que a gente trate os nossos corpos com mais severidade? Uma ótima pergunta de um ouvinte, diz o pastor John Piper, né? Recentemente, o ouvinte dele falou o seguinte: recentemente estive estudando a vida de Santo Antônio. Certamente era uma pessoa católica, e se não era católica, era uma pessoa curiosa que estava buscando aclarar as ideias. Então, o ouvinte dele fazia essa pergunta, fazia essa afirmação: recentemente estou estudando a vida de Santo Antônio através de um livro de Atanásio, que foi um dos pais da igreja. Então, ele diz assim: estou curioso sobre seus pensamentos sobre o ascetismo. Ou seja, ascetismo é uma prática de muitos cristãos ao longo da era da igreja, né? Esta é uma maneira bíblica, ele pergunta, esta é uma maneira bíblica de viver e buscar a santidade? Isso funciona? Ou seja, na medida em que a pessoa pratica o ascetismo. O que é ascetismo? É uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição. Imagina, acreditando ser um caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Ou seja, estava louco, né? Então, isso é que é o ascetismo, é uma doutrina filosófica que defende a gente não ter prazeres físicos ou psicológicos, acreditando que isso é um caminho para a perfeição. Um caminho para a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Para os ascetas, ou praticantes do ascetismo, o corpo físico é fonte de grandes males, sendo inútil em termos espirituais. Olha que estupidez, né? Se a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito, esse autor aí, ele escreveu uma coisa absolutamente antibíblica, né? Porque ele disse que o corpo físico é a fonte de grandes males, sendo inútil em termos espirituais, e renegam todos os desejos carnais ou mundanos. Ou seja, será que todos os desejos carnais ou todos os desejos mundanos, né, eles levam à desgraça da pessoa? Veja só, da maneira como se entende desejos carnais,
né? A gente pode incluir aí nos desejos carnais o quê? A relação sexual entre o homem e a mulher. Não entre gays e coisas dessa ordem, mas a relação sexual entre homem e mulher é algo que foi criado por Deus, foi permitido por Deus. E é um relacionamento carnal. Embora tenha repercussões espirituais, mas o relacionamento sexual, ele é, quando praticado dentro do casamento, né, ele é algo que traz satisfação do ponto de vista da carne, né? Então, se você puser isso dentro do pacote que ele está dizendo aqui, que os desejos carnais são inúteis em termos espirituais, né, e renegam todos os desejos carnais ou mundanos, está botando tudo dentro de um pacote de forma absolutamente errada, porque, por exemplo, o sexo dentro do casamento é um desejo carnal, mas é permitido e admitido por Deus. Para isso é que Deus criou o homem e a mulher, não foi só para isso, mas é algo que é lícito de se fazer de acordo com o que diz a Bíblia, e não colocar aquilo dentro de um saco e jogar no lixo. E o apóstolo Paulo até aconselha, né, que quando o casal tem o propósito, assim, tá, tira um período para se consagrar para a dedicação, que isso feito de comum acordo e não levar muito tempo para que Satanás não entre para trazer algum tipo de confusão, de discórdia, né? Exatamente. Então, quando reservados os tempos que a gente está se dedicando à consagração, etc., isso é uma coisa. Agora, não impede que o casal tenha, de forma lícita e sem contrariar a Deus, que o casal tenha o relacionamento sexual, inclusive para evitar que as tentações levem um ou outro a praticar o pecado do adultério, etc., né? Então, por esta razão, diz o pastor John Piper, por esta razão é comum no ascetismo a prática de penitências físicas, como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Então, agora me lembrei daquele assunto que eu falei no programa anterior, né? De uma pessoa que está enfrentando problemas, opressão espiritual, etc., e está até com problemas de saúde física, né? Problemas biológicos de saúde, e o pastor ou a pastora recomendou que fizesse um jejum de comer e de beber por 10 dias e se trancasse num quarto escuro. Imagina, para poder procurar conversar com o Espírito Santo. Isso é uma absoluta estupidez. Então, aí o ouvinte lá do pastor John Piper diz o seguinte: eu pergunto por causa de Colossenses 2:23, onde Paulo define ascetismo como severidade para o corpo, e essa prática sendo de nenhum valor para impedir a indulgência da carne. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 23, que os ouvintes podem ver. Muito bem, e daí? Como continua a abordagem do pastor John Piper, irmã? Quais são seus pensamentos sobre o lugar do ascetismo na vida cristã hoje? Quando o ouvinte diz, é bíblico manter uma autodisciplina tão rígida? Não sei a que se refere a palavra, porque não estou familiarizado o suficiente com a vida de Santo Antônio para julgar seu padrão de ascetismo. Então, deixe-me falar de forma mais geral, especialmente a partir do texto de Colossenses, porque acho que é isso que ele realmente quer dizer. Existe um lugar legítimo para a severidade do corpo chamado ascetismo? A autonegação deu errado. Sempre que ouvimos o apóstolo Paulo criticando algum ensinamento ou advertindo contra alguma prática, temos que juntar as peças do que ele diz
o que os falsos mestres estão dizendo, como ouvir uma extremidade de uma conversa telefônica. É contra isso que estamos lutando em Colossenses. Havia algum tipo de ensino falso acontecendo com o qual Paulo estava muito preocupado e envolvia algum tipo de ascetismo, algum tipo de severidade para com o corpo. Parecia envolver visões especiais, tipo a adoração dos anjos, ele menciona em Colossenses 2,18, e a insistência em certos dias santos religiosos, como está em Colossenses 2,16. E parece que há grupos de regras muito básicas, princípios elementares, como ele os chama, sendo forçados à igreja para que, se você não seguir essas regras ascéticas sobre comida e bebida, e dias e visões e anjos, você não é um cristão. Está em Colossenses 2:8-20. Agora, a principal crítica de Paulo ao que estava acontecendo é que isso diminui a Cristo. Cristo, o cabeça da igreja que tudo supria. Colossenses 2,19. Cristo, o Criador do mundo. Colossenses 1,16. Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. Colossenses 1,17. Cristo supremo sobre todas as coisas. Colossenses 1,18. Todo o sistema desse falso ensino estava diminuindo Cristo de todas essas maneiras. Então, deixe-me ler alguns textos e vamos ouvir estes tipos de falsos ensinamentos. Muito bem, então veja que coisa aqui importante. Eu sugiro a vocês, amados ouvintes e irmãos e irmãs, que vocês peguem a carta aos Colossenses, um momento que vocês tiverem aí para dedicar ao estudo da Palavra de Deus, e leiam e releiam e reflitam sobre o que está escrito no capítulo 2, para vocês verem como é que o apóstolo Paulo estava dando orientação para a igreja lá da cidade de Colossos, onde eles tinham alguns maus entendidos a respeito de sacrifício. Né? Então aí o que acontece? O apóstolo Paulo deixa isso escrito, era dirigido à igreja de Colossenses, mas é também importante para nós no dia de hoje. Então, vamos ver tradições meramente humanas. Tradições meramente humanas são aquelas práticas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então, primeiro, vamos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: cuidai para que ninguém vos escravize pela filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição humana, segundo os princípios elementares do mundo e não segundo Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava advertindo, admoestando a igreja para que eles não se escravizassem às filosofias humanas, às tradições humanas, né? A esses princípios que o mundo preserva e que são, muitas vezes, coisas absolutamente incompatíveis com o que diz a palavra de Deus. Uma das coisas, né, é o assunto do jejum. O jejum, quando a pessoa está enferma fisicamente, você pode fazer outros tipos de jejum. Jejum de palavras, jejum de atitudes, né? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem dessa maneira. Quando ouvem falar em jejum, significa parar de comer, né? E aí tem pessoas, até de idade, que mal orientadas vão fazer jejum de comida, jejum de bebida, né? E no final das contas agravam a sua situação física. Me lembrei aqui, pastor, quando a gente vai fazer o exame de sangue, você tem que fazer um jejum de 12 horas, né? Pois é, você vê que a ciência ainda não chegou lá, né? Porque eles encontram argumentos para, no caso do exame de sangue, você lembrou uma situação muito concreta e prática para o dia de hoje. Determinados tipos de exame no sangue, eles dependem de você ficar em jejum por 12 horas, porque diz que se comer num período menor
do que 12 horas, que distorce o resultado do exame. Ora, o que deve estar equivocado aí? Será que o que está equivocado é a palavra de Deus? A palavra de Deus não diz em lugar nenhum que a gente deva fazer um sacrifício de maneira a nos prejudicar. Então, voltando ao assunto de uma pessoa debilitada, se a pessoa vai fazer um exame que requer esse tipo de jejum, é porque a pessoa está com algum problema de saúde. E quantas vezes pode acontecer da pessoa tomar as 12 horas sem comer e sem beber coisa nenhuma, e chegar lá, aparentemente o resultado vai estar de acordo com os critérios da medicina, mas, por outro lado, pode causar um efeito colateral terrível. Então, é preciso que o homem se norteie, se oriente pelas coisas que são razoáveis da ciência. Nem tudo que a ciência prega, nem tudo que a ciência ensina é razoável. Essa é uma das coisas. Uma pessoa de idade, por exemplo, precisa de fazer um desses exames, né? Tem problemas de saúde e vai ficar 12 horas sem comer e sem beber para poder fazer o exame, vai fazer o exame, quem sabe chega lá já desmaiou. Né? Então, são coisas que fazem parte da filosofia do mundo, mas que não traz nenhuma coerência, tendo em vista o assunto específico de jejum, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então, agora o pastor John Piper, ele diz assim: veremos quais são esses princípios elementares a respeito do jejum. Mas observe, o problema aqui é que essas tradições meramente humanas e esses princípios elementares religiosos básicos estão substituindo a quem? Estão substituindo a Cristo. Será, vamos aqui raciocinar ao ponto do absurdo, para ver se o que o pastor João Piper está falando é a pura verdade. Mas vamos raciocinar em termos de absurdo. Você suponha que uma pessoa, até mesmo orientada pelo médico, ou uma pessoa que diz que conhece a Cristo, né, vai fazer um tipo de jejum que crie algum problema para a sua saúde, como acabamos de fazer, será que essa pessoa está convencida de que Cristo é que tem o controle da nossa vida, porque a Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor saiba? Então, o que acontece? Às vezes esse tipo de prescrição médica que traz jejuns de ordem absurda leva a pessoa, às vezes até que é cristã, a acreditar mais no que o médico vai orientar, do que acreditar mais em Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que cruzar os braços e não procurar o médico, não é isso. Mas tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser medido, para que a gente não comprometa a nossa fé. Porque, de outra maneira, a pessoa vai ficar vinculada a fazer tudo que o mundo manda, tudo que a ciência manda, e Cristo ficou lá para trás. Até para fazer a cirurgia também você tem que estar em jejum, não ter complicações, né? Exatamente. Então você vê, nesse ponto eu não entendo nada, absolutamente nada de medicina, mas alguma coisa deveria avançar no sentido de que as prescrições médicas, as coisas que dizem respeito à medicina, elas não comprometessem a vida espiritual da pessoa. Não comprometessem a vida espiritual da pessoa. Porque, veja só, a outra coisa que é mais do que, vamos dizer assim, mais do que pouco razoável. É mais do que pouco razoável. Não é nada razoável. É o estudante ir para a escola de medicina, e a escola de medicina, que supostamente está a serviço, como o próprio nome diz, da saúde, né? Diante dos interesses comerciais
diante de tudo que a gente sabe que existe nesse mundo, né, o médico, em lugar de exercer o papel de orientar a pessoa no sentido de prevenir os problemas de saúde, né, desde cedo, ter médicos que fossem orientados na faculdade de medicina a tratar das pessoas no sentido não de esperar que fique doente, mas de prevenir as doenças tendo uma boa alimentação, evitando isso, evitando aquilo outro. Muito bem. Mas não é essa a verdade. A verdade é que na escola de medicina os médicos aprendem a cuidar do cara depois que ele já está enfermo. A cuidar do paciente depois que ele já está enfermo. Aí toma-lhe remédio. Aí olha um negócio terrível. Essa pessoa com quem eu estava falando, que eu mencionei ontem, não vou revelar o nome porque é antiético e nem interessa, mas assim como essa pessoa, várias pessoas, diz que tinha sido prescrito um remédio desses de tarja preta para ela há muitos anos atrás para o controle do problema nervoso, etc., e para essa pessoa poder dormir bem. Muito bem. Só que essa pessoa, aí não foi o médico que negligenciou, essa pessoa negligenciou e levou cerca de 10 anos sem ir ao médico para fazer um acompanhamento e sem ver o que teria que ser feito. Conclusão, chegou ao ponto, depois desse tempo todo, que o remédio já estava fazendo o efeito inverso. E em lugar do remédio estar fazendo o efeito de tranquilizar a pessoa e de levar a pessoa a dormir, o remédio levava essa pessoa a ficar desperta e acesa a noite inteira. Aí foi ao médico, olha só, eu fico muito triste com essas coisas. Foi ao médico. Aí o médico disse o seguinte, é óbvio que você não pode parar esse remédio que você está tomando há 10 anos, você não pode parar isso uma vez só, de uma vez. Você tem que ir diminuindo e tomando providências em termos de mudar o seu estilo de vida, em termos de se ocupar, deveria dizer isso, se ocupar para a sua mente não ficar vazia e etc. Mas quando chegasse ao final de terminar essa fase de ir reduzindo esse remédio, você voltar aqui para eu te reavaliar. Não foi isso que o médico falou. Sabe o que o médico falou? Você vai reduzindo o remédio antigo passo a passo e eu vou te prescrever outro remédio para a mesma finalidade, para você conseguir dormir. Passados alguns dias, sabe o que acontece? Ela não está conseguindo dormir. Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas alguma coisa está errada. Né? Porque senão, esse segundo remédio, ele ia fazer um efeito de maneira a ajudar em alguma coisa, porque na verdade não está ajudando a coisa nenhuma. Então você vê que a medicina, os médicos são treinados para cuidar das pessoas depois que elas estão doentes, mas às vezes cuidam de maneira tão negligente ou coisa dessa ordem que não resolve nada. Não é isso mesmo? Então é preciso, o ser humano, a vida humana é muito preciosa, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Não se deixe levar pelas coisas sem você raciocinar e sem você ver uma segunda opinião de um outro médico no momento em que uma coisa não esteja funcionando. Né? Então é preciso que a gente seja esperto do ponto de vista espiritual para que a gente não caia nessas coisas, porque em lugar de resolver vai criar outros problemas. Então o autor agora dá um outro subtítulo que é Esquecendo o cabeça da igreja. Em Colossenses 2, 16 a 19, a palavra do Senhor diz: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida, olha só, palavra de Deus, ninguém vos julgue por questões de comida ou bebida, ou por causa de uma festa, ou de uma lua nova, ou de um sábado. Estas são sombras das coisas vindouras, mas a substância pertence a quem?
a substância, ou seja, o que é o essencial, o que é o substancial, o que é o essencial na vida é Cristo Jesus. Então, como um corpo humano, como um corpo lançando uma sombra, Cristo é o corpo e a sombra são todas as coisas que estão sendo exaltadas acima de Cristo. Tudo que a gente quer exaltar, ou que a gente venha a exaltar acima de Cristo, é como que uma sombra. E a sombra não leva a gente a chegar a nenhum lugar. A sombra, ela leva a gente a ficar perdido, né? Então, que ninguém vos desqualifique, insistindo em ascetismo e adoração de anjos, falando em detalhes sobre visões, inchado sem razão por sua mente sensual e não se apegando ao cabeça da igreja que é Cristo. Então, novamente, vemos que a questão não é se apegar a Cristo. Ele está sendo substituído ou pela comida, ou pela bebida, ou pelo festival, ou pela lua nova, ou pelo sábado, né? No caso daqueles que eram que preservavam o sábado porque era o dia do Senhor. Lá tem uma passagem que Jesus Cristo colocou aquilo em xeque. Será que nós fomos feitos para o sábado ou o sábado foi feito para Cristo? Então há que se ponderar as coisas. E já que o ascetismo é mencionado, provavelmente a referência à comida e a bebida significa não coma, não beba, em vez de você deve comê-los, você deve bebê-los. De qualquer forma, as regras elementares estão substituindo o caminho de Cristo, mas tudo tem que ser com equilíbrio. Agora, mais um texto, que é o de Colossenses 2, 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Matar o pecado, alimentar o pecado? Então esse ensino está falhando de duas maneiras. 1, não está glorificando a Cristo, e 2, não está derrotando o pecado. Está produzindo cristãos orgulhosos e está diminuindo Cristo. Portanto, a questão não é simplesmente: você come ou não come? Você bebe ou não bebe? Você dorme ou não dorme? Você nega a si mesmo certos prazeres legítimos ou não? Esta não é a pergunta principal. A pergunta principal é esta: Cristo está sendo exaltado ou o nosso eu é que está sendo exaltado? Então, quanto está alimentando o pecado da gula? Você está alimentando o pecado do orgulho? O ascetismo está matando o pecado ou alimentando o pecado do orgulho? Estas são as perguntas chaves. Em outras palavras, Paulo é duro com o seu corpo quando ele precisa ser duro com o seu corpo para se proteger contra o pecado e a incredulidade. Então, em 1 Coríntios 6,12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas não serei dominado ou controlado ou escravizado por nada. Em outras palavras, a questão não é que comida ou bebida ou outros prazeres legítimos sejam pecaminosos, mas que não devemos ser escravizados, dominados ou controlados por nada. Parece que a estratégia pela qual discernimos se somos escravizados é a autonegação, chamada de ascetismo. Então, lá em Lucas, né, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E é claro, não devemos tratar as boas dádivas de Deus, comida, bebida, amizade, casamento, centenas de outras coisas nessa vida como coisas mais. Então, eu creio que por hoje nós
terminamos, porque já estamos no horário e no programa de amanhã já exploraremos outro tópico. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor, te agradecemos, ó Pai querido, por mais este estudo, Senhor, meu Deus, e que seja, Senhor, de proveito, que seja, Senhor Jesus, de edificação espiritual para os nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.